Assembleia de Minas se uniu ao Tribunal Regional Eleitoral para garantir que o eleitor tenha direito a ser bem informado e saiba identificar conteúdos falsos, desinformação e discursos de ódio. Preocupação que não se limita aos anos de eleições. Em todo o país e no mundo, instituições têm combatido esse lado obscuro da internet. Um esforço para evitar as consequências da violência digital, nesta era em que estamos cada vez mais expostos à rede digital. Nossa conversa de hoje é um alerta para que você não seja mais uma das vítimas das mentiras que circulam pela internet. Eu sou Gisele Antonioli e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Somos 8 bilhões e 80 milhões de pessoas no planeta. Essa contagem é do mês de janeiro deste ano. 66% da população mundial usa a internet e mais de 5 bilhões de pessoas estão nas redes sociais, consumindo e produzindo conteúdos a cada segundo. Esses são dados da Kepios, empresa de Singapura especializada no mundo digital, que produz uma série de relatórios sobre alcances de publicidade, economia e marketing, entre outros. Que a humanidade vive em uma era de infodemia, não há dúvidas. A Organização Mundial de Saúde define esse termo como o excesso de informações, verdadeiras ou não, que confunde e dificulta o acesso da população às fontes e orientações confiáveis sobre algum assunto. Isso é um perigo, pode até colocar em risco a saúde de pessoas e de grupos sociais. Muita informação divulgada o tempo todo, em todo lugar, por qualquer um, pode mudar a história. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a desinformação e o discurso de ódio alimentam o preconceito e a violência, estimulam divisões e conflitos, demonizam minorias e comprometem a integridade das eleições. A preocupação é tanta que a ONU lançou os princípios globais para a integridade da informação. No discurso em agosto deste ano, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, destacou que a ciência, os fatos, os direitos humanos, a saúde pública e a ação climática estão sob ataque. E afirmou: quando a integridade das informações é atacada, o mesmo acontece com a democracia, que depende de uma percepção compartilhada e baseada em fatos da realidade. São 5 os princípios globais para a integridade da informação: confiança e resiliência da sociedade, mídia independente, livre e pluralista, incentivos saudáveis, transparência e pesquisa e a capacitação do público. Princípios que se baseiam na perspectiva de um ecossistema de informações mais humanizado. Os 5 pontos são resultados de consultas aos Estados-membros das Nações Unidas, líderes jovens, acadêmicos, sociedade civil, setor privado, incluindo empresas de tecnologia e a mídia. Todos em busca de soluções para um futuro, segundo a ONU, enraizado nos direitos humanos, o que inclui os direitos à liberdade de opinião e de expressão. E aqui é bom frisar que liberdade de expressão, o direito garantido pela Constituição Federal do nosso país, não é sair falando qualquer coisa por aí. Por exemplo, não se pode colocar uma roupagem de liberdade de expressão a falas e conteúdos que incitem a violência contra pessoas e grupos sociais. Em relação à raça, etnia, gênero, orientação sexual, religiosa ou origem nacional. Isso é crime. E são crimes já previstos na legislação, como injúria, difamação, calúnia, racismo e homofobia. A liberdade de cada um termina quando coloca em risco a liberdade e até a existência de outra pessoa. A organização não governamental SaferNet é formada por cientistas da computação, professores, pesquisadores e bacharéis em direito que se dedicam a defender e promover os direitos humanos na internet. Entre 2006 e 2021, a SaferNet do Brasil recebeu mais de 2,5 milhões de denúncias contra discursos de ódio na internet, violência e discriminação contra mulheres, homofobia, xenofobia, neonazismo, intolerância religiosa, apologia ou incitação a crimes contra a vida estão entre os principais crimes denunciados. O racismo corresponde a 23% das acusações.
Mas afinal de contas, qual a diferença entre desinformação e informação falsa? É bem sutil e por vezes até difícil de identificar. Para os pesquisadores, nem toda informação errada é uma desinformação. A diferença estaria na intenção de quem divulga. Uma informação falsa pode ser divulgada por engano. A notícia pode ter sido mal apurada, como um boato que foi adiante sem ser checado e investigado. A desinformação não, ela é fabricada para prejudicar alguém, alguma instituição ou até mesmo um regime político. E a desinformação vai além. Quem explica é o sociólogo Yuri Castelfranco, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, nosso convidado para o programa de hoje. Às vezes a desinformação não precisa ser feita só com informação falsa. Você pode usar informações certas para fazer desinformação, ou seja, para manipular as pessoas, para enganar as pessoas. Por exemplo, os famosos false flag, né? Os sinais de fumaça, né? Você pode colocar para viralizar muito material, muitas notícias, muitas informações sobre um assunto para distrair a atenção da opinião pública sobre algo que seria muito urgente fazer. Tá? Então, essa também é desinformação, porque você constrói essas informações com o objetivo, né, de prejudicar alguém, né, seu adversário político, ou de ganhar dinheiro, etc, etc, mas de enganar. Então, essa que é a diferença. Desinformação é quando o intento é ganhar vantagem ou prejudicar alguém, quando é proposital você distorcer a opinião pública. E quanto ao discurso de ódio, onde se encaixa nisso tudo? O discurso de ódio não necessariamente está associado à desinformação. Nesse momento histórico que estamos vivendo, né, tem uma relação muito forte entre política, discurso de ódio e desinformação, mas não é automático, obviamente, né? Por que que o discurso de ódio está voltando com tanta força agora, né? Em quase todos os países, se você for prestar atenção, né? Porque, de um lado, infelizmente, né, estão voltando a se fortalecer ideologias extremistas com uma lógica de violência mesmo, né? Na Europa tem uma xenofobia muito violenta, com ataque às lojas, né, destruição, né? O racismo está voltando com a nova cara, muito violento. Então, todos esses extremismos, obviamente, só vivem de discurso de ódio. Porque para você apedrejar alguém que sai da igreja dele ou destruir a loja de alguém só porque não tem sua cor de pele, você precisa odiar, né? Senão não vai fazer isso. Então, os grupos, né, políticos desse tipo, extremistas, né, constroem, precisam aprofundar esse discurso de ódio. O boca a boca digital amplificou boatos e deu ar de verdade ao que não é fato, que o digam as mensagens compartilhadas em segundos nas redes sociais. E a mentira dita e repetida inúmeras vezes, a gente sabe que pode virar uma verdade fabricada, ainda mais com a ajuda da tecnologia, que dá ares de sofisticação às intrigas. Editores de imagem, de texto, podem fazer uma mentira parecer uma notícia divulgada pela imprensa tradicional. Fala-se sobre tudo: tragédias, assuntos econômicos, artistas, políticos, de tudo mesmo. Para não cair nessa rede de mentiras, é preciso desconfiar e checar antes de repassar para frente. As notícias falsas, inventadas, quase sempre vêm embaladas com uma manchete que apela para o emocional, provocando reações como espanto, indignação e até medo. E essa manchete nem sempre tem a ver com o conteúdo do texto. Fabrica-se até uma fonte confiável para dar credibilidade ao que foi inventado. Fotos de pessoas, locais ou acontecimentos são adulterados, como esta em que o presidente dos Estados Unidos está usando fraldas. E a inteligência artificial se desenvolve e torna ainda mais inverossímeis as fake news. Eu, por exemplo, fui programada para estar aqui no cenário do Assembleia em Destaque. É fácil notar que sou uma apresentadora virtual, mas há programas bem mais avançados colocando palavras na boca de gente de verdade. A minha colega virtual estava se referindo ao deepfake, tecnologia que usa inteligência artificial para criar vídeos, imagens ou áudios falsos que parecem autênticos. Dá para trocar o rosto de uma pessoa por outro rosto, modificar o que uma pessoa fala, simular expressões faciais, criar situações que nunca aconteceram. Em época de eleições, pode ser uma ferramenta de manipulação política. Em muitos casos, é preciso usar a tecnologia para identificar a adulteração. Mas um olhar mais atento também ajuda a ver se o vídeo é uma montagem ou não.
Nesta simulação que fizemos com recursos menos complexos, criamos uma apresentadora com o meu corpo, o rosto da jornalista da TV Assembleia, Cláudia Gabriel, e a voz da editora aqui da TV também, Ariadne Lima. Essa nova apresentadora vai dar algumas dicas de como identificar uma adulteração. Observe a movimentação dos olhos. Nas montagens, os personagens podem piscar em intervalos maiores. Preste atenção também na movimentação da boca e as emoções da pessoa que está no vídeo. A cor da imagem pode apresentar alteração entre o rosto e o restante do corpo, e a qualidade dos áudios nem sempre é boa. Se você identificar algum desses problemas, não compartilhe. A inteligência artificial é um ator que veio para ficar, fundamental, uma mudança histórica da tecnologia, então vai ter um peso gigantesco nos próximos anos. Toda a tecnologia, ela se forma a partir das nossas relações sociais. Ela é um cristal da nossa sociedade. Então, ela não é nem a apocalipse, nem o milagre, né? Ela está sendo coisas, né? E vai virar mais para um lado ou para o outro, dependendo de como a gente constrói ela. Muitas pessoas falam, a inteligência artificial pode ser muito boa ou muito ruim, dependendo de como você usa. Eu não falo isso, eu falo dependendo de como você constrói ela. Tá? Porque não é o uso que você faz. Se você, para construir uma inteligência artificial, alimenta com as bases de dados que estão online, por exemplo, depois não adianta você tentar usar bem, porque o nosso mundo, por exemplo, é racista. Então, os exemplos que uma inteligência artificial pode achar, entre aspas, buscando no Google, tá? Faz ela aprender que as pessoas importantes do mundo são homens e são brancos, e ela vai raciocinar a partir disso. Então, é o tal do racismo algorítmico. Não é culpa de como ela é usada, é culpa de como ela é construída. Então, toda nova tecnologia, ela não é nem do bem nem do mal. Tá? Ela é ambivalente, ou seja, ela cria dilemas. Eu acho, a minha leitura é que é óbvio que tem perigos muito sérios, que a gente já está vendo, né? O deepfake, né? Já tem áudio falsos de político dizendo as coisas terríveis, enfim. Para a desinformação, ela é realmente milagrosa, né? Você pode fazer uma desinformação poderosíssima, por exemplo. Mas é claro que ela tem um potencial enorme para combater a desinformação. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta incrível para ajudar as pessoas a detectar, olha, isso pode ser desinformação, cuidado aí, o que eu posso fazer. Ela é muito flexível, né? Se adapta muito bem aos rastros, aos dados que a gente produz. Então, construir uma inteligência, então não é usar, é construir inteligência artificial para combate à desinformação, com certeza tem um potencial maravilhoso. De acordo com especialistas, o período de eleições é um campo minado de discursos de ódio. Eles são um caminho para ganhar visibilidade, para mudar o foco das discussões. O SaferNet identificou picos de denúncias durante as campanhas e qualificou o discurso de ódio como uma ferramenta usada para dividir opiniões e causar um barulho tão grande que perturbe o debate público sobre assuntos realmente importantes para a sociedade. Vamos ouvir o que diz o professor e sociólogo Yuri de Castelfranchi. A política sempre é, em certa medida, o nós contra eles, obviamente. Cada um tem que defender apaixonadamente os valores, os interesses, né? Os objetivos, né? O que é o bem comum e contra grupos que defendem outro. Mas o populismo é quando esse discurso de o nós contra eles é tão forte que um político passa menos tempo a pensar o que ele é a favor, fazer um projeto, uma proposta política, passa muito mais tempo a dizer o que ele é contra, né? Ou seja, no populismo você constrói, aponta um inimigo terrível, né? Esse eles, né? Imaginário, mais ou menos, e diz que esse inimigo não é simplesmente pessoas que pensam diferente de nós, que têm outros valores, que acham que para chegar ao bem comum, né, a paz, a justiça, a liberdade, tem outro caminho. Você define esse eles como alguém que é maligno por natureza. Para construir tanto ódio, a desinformação é fundamental, obviamente. Você não vai conseguir fazer um brasileiro, uma brasileira odiar outro brasileiro que nem conhece só porque você disse que ele é o inimigo. Então, você é muito útil, digamos, né, fazer viralizar informações falsas que legitimam, apoiam, confortam nosso preconceito e fortalecem esse ódio. Aqui no Brasil, quase 8 em cada 10 brasileiros consideram muito importante o controle das notícias falsas nas redes sociais para que haja uma competição justa entre os candidatos às eleições deste ano.
Foi o que apurou uma pesquisa do Instituto Data Senado, feita entre os dias 5 e 28 de junho, que ouviu 21.808 pessoas de todas as regiões do país. 81% dos entrevistados afirmaram que a disseminação de notícias falsas pode impactar e muito o resultado das eleições. O levantamento revela ainda que 72% dos usuários de redes sociais, o que representa mais da metade da população com 16 anos ou mais, já desconfiaram de informações que viram na internet nos últimos 6 meses. Para os pesquisadores, esse número revela o alcance da crescente desinformação com a aproximação das eleições municipais. Para 31% dos entrevistados, as chamadas fake news têm a intenção de mudar a opinião das pessoas. 30% acham que essas notícias são compartilhadas por pessoas que acreditam que elas sejam verdade. E metade dos pesquisados acham que é muito difícil identificar se uma notícia é falsa ou não. A Justiça Eleitoral criou uma página onde você tem informações e pode denunciar propagandas suspeitas. Esse combate aos efeitos negativos da desinformação é permanente e conta com a ajuda de instituições e empresas especializadas em identificar se os conteúdos são verdadeiros ou falsos. Ao entrar no link Fato ou Boato, a gente tem várias checagens, como o e-mail falso, convocando mesários para as eleições municipais. O golpe é para capturar dados pessoais, o que é perigoso. Outro golpe é o do site falso Meu Título Digital. A página induz as pessoas a pagarem para fazer a versão digital do título de eleitor, documento que não tem custo. A Justiça Eleitoral não cobra para fornecer o título nem em papel e nem digital. Também tem várias informações desmentindo os ataques às urnas eletrônicas. Toda a farsa é explicada e a realidade também é. A checagem de fatos é uma das ferramentas usadas para combater a desinformação. Outro é o que fizemos aqui, mostrar quais os truques usados para fabricar conteúdos falsos. Mas há outras maneiras de lutar contra esse fenômeno social. Os experimentos, os estudos mostram, né, que de fato esse fenômeno, como é um fenômeno da sociedade, só dá para resolver se você tem todos os pedaços em ordem. Então, tem que ter ferramentas tecnológicas, por exemplo, algoritmos que ajudam a sinalizar, a detectar a desinformação e, né, se vocês se repararem, isso já está acontecendo, né, em várias das redes sociais, né, cada um frequenta uma mais do que outra, mas começa muitas vezes a aparecer uma caixinha de texto, né, quando o tema, por exemplo, é epidemia, né, falando cuidado, as informações corretas estão na OMS e tal. Essa é uma ferramenta tecnológica. Outras ferramentas tecnológicas podem ajudar a bloquear a viralização da desinformação. Mas as plataformas também precisam ter equipe que vai atrás de ajudar a tirar, por exemplo, os que fazem discurso de ódio. O TSE se aliou à Polícia Federal e à Advocacia Geral da União para enfrentar o discurso de ódio e as deepfakes nas eleições municipais deste ano. Acordos que permitem mais agilidade na comunicação entre esses órgãos, entidades e plataformas de redes sociais para identificar e prevenir esse tipo de conteúdo. E os usuários também devem contribuir com esse trabalho. Vamos às dicas do Tribunal Superior Eleitoral para identificar notícias falsas. Fique atento à fonte da notícia. Leia o texto da matéria, não apenas o título. Preste atenção no endereço eletrônico da reportagem. Leia outras notícias do mesmo site e avalie a veracidade. Procure saber sobre o site que publicou a informação. Preocupe-se com o conteúdo de sites sensacionalistas. Leia com atenção e fique atento aos erros de ortografia. Confirme a notícia em outros sites. Cheque a data de publicação da reportagem e confira a autoria do texto. Uma dica muito importante: cuidado com as chamadas bolhas digitais. Os algoritmos são programados para nos mostrar somente aquilo em que nós acreditamos. Assim, somos levados a um mundo onde deixamos de ver o outro lado, aprender coisas diferentes, conhecer além do que já sabemos. Por isso é importante dar uma enganada nos algoritmos, fazendo buscas diferentes para receber conteúdos variados. E a gente termina esse programa com uma reflexão e um convite do professor Yuri Castelfranchi. Não bloqueie as pessoas só porque você discorda delas.
Porque a bolha, o algoritmo faz essa tal de bolha, ou seja, nós manda as coisas que acha que são mais úteis para a gente, né? Se você bloquear toda vez que você discorda um pouquinho de alguém, ele falou mal do jogador de futebol que eu gosto, nunca mais quero ver ele. Ele falou mal do político que eu gosto, nunca mais vou ver ele. Aí você cria você mesmo, a sua ilha. Sou feita de pessoas quase idênticas a você, de clone com a você. Aí você perde totalmente contato com a realidade. Na eleição passada, aconteceu esse fenômeno. Digamos, os dois grupos durante a eleição, isso foi um dos fatores que levou, infelizmente, né, à tragédia de Brasília. Porque os grupos estavam tão ilhados, tendo bloqueado todo mundo, que cada um tinha certeza que o Brasil inteiro ia votar igual a ele. Porque ele só tinha acesso àquelas pessoas. Ninguém tinha a menor ideia que o Brasil basicamente estava dividido, metade e metade, substancialmente. Então, aquela vitória foi um choque para muitas pessoas, e vários disseram isso explicitamente, né? Eu realmente não tinha ideia que as pessoas podiam votar diferente, porque só tinha acesso àquilo. Então, a bolha é a gente que faz. O algoritmo ajuda a gente a botar o cimento, os tijolos. Mas quem faz isso é nós. Então, a minha dica é, se discorda de alguém, beleza, é muito bom, faz bem para a saúde discordar de alguém, te ajuda a pensar argumento. Então, não bloqueie, não elimine, não silencie, não se impeça de ler, ou de assistir, ou de ver coisas com as quais você discorda. É isso aí, na política também somos plurais. Por isso a democracia reconhece vários pontos de vista e que os diferentes partidos possuem direitos iguais ao exercício do poder político, seguindo os procedimentos eleitorais claramente definidos. O Assembleia em Destaque fica por aqui. Acompanhe a programação do TV Assembleia no nosso portal e nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!